estamos nós, novamente, no posto de gasolina, para abastecer o tanque, né? Chegando para o frentista e fala assim: enche, mas não quero dar comum não, eu quero dar aditivada, para que a gente caminhe com mais destreza, para que a gente possa rodar pelo mundo com mais volúpia, sempre conscientes de que o que nos abastece vem do alto, não do mundo, não das coisas que o mundo vem a nos oferecer, que no início parecem ser de forma gratuita, mas que na verdade, passando os olhos pelo contrato que o mundo nos oferece, se tivermos a observância de procurarmos nas entrelinhas, vamos ver que tudo que nos é dado por esse mundo físico é cobrado. Como na historinha do capeta, ele nos dá o mundo inteiro, mas no final do contrato vem levar a nossa alma. E quantas vezes, durante existências e existências, nós já não deixamos as nossas almas em cima da escrivaninha do capeta? Quantas e quantas vezes, na nossa romagem atual, nós já não entregamos os pontos, dando a ele, o Senhor do mundo físico, o que nós pensávamos que era gratuito pelos nossos belos olhos, mas que na verdade é a barganha do mundo que nos ilude, nos enreda, faz com que a gente caia que nem mané na história. E quando a gente se lembra, normalmente já estamos no chão. Normalmente já estamos pseudo-falidos, né? No chamado fundo do poço. Eu chamo de pseudo-falidos porque para Deus nada é impossível. E nós somos filhos de Deus. Então nós só vamos continuar no fundo do poço por vontade própria. Acontece que, infelizmente, muitos de nós insistem em dizer: mas eu não quero continuar nessa penumbra, eu não quero continuar na escuridão, eu não quero continuar sofrendo, eu não quero continuar sendo enganado. Mas não move uma palha da sua sensacional vida para que isso mude. Aí a culpa é de Deus. A culpa é desse Jesus que vocês apresentam, seja na Umbanda, seja na doutrina kardecista, seja na Igreja Católica, seja no protestante, onde for. A culpa, indo para o nosso micro, que é a Umbanda, é desses guias safados aí, que dizem que fazem e acontecem, mas ninguém mudou minha vida até agora. A culpa é do Pai de Santo, que catou conchinha na praia e diz que é búzio. A culpa é da cartomante, que tem um outdoor grandão lá na esquina. Enfim, a culpa é até do juiz. Sempre assim, né? Saudações tricolores. A culpa é sempre do juiz. Mas ninguém nunca quer olhar para o seu umbigo. Ninguém nunca quer olhar para trás e ver o visgo de caracol que transformou a sua estrada, para ver o que construiu. Qual foi o material de construção que o mundo lhe ofereceu, que nem o Sérgio Naia, para você edificar o seu reino junto com Deus? E nós constituímos, isso aqui é um vinho, isso é um santuário do Espírito, ofertado por Deus. Mas isso a gente não está preocupado. Porque se nós nos preocuparmos com isso, sabe o que vai acontecer? Vamos encarar a verdade. E encarando a verdade, por mais que ela liberte, nós, como prisioneiros, né, de carteirinha que somos, vamos nos envergonhar de nós mesmos. Às vezes você está na internet assim, vai igual que comenta, como ele sai do computador dele o boletim flecha de luz. Então, ninguém está solto aí, né, no cyberespaço. E aí começa a aparecer os spams, né?
Outro dia ele contando para nós médios aqui, entrou um spam esquisito para ele, um e-mail esquisito para ele. Esse que os irmãos e as irmãs já devem ter recebido dentro da sua devida proporção. Falando em proporção, o e-mail era até sobre isso. Mas, o que acontece? Isso me dizia o quê? Que eu esqueci o que eu ia falar. Mas a grande realidade, eu dei tanta volta que nessa hora de voltar, só Jesus mesmo que traz a gente de volta para a caminhada certa. Voltando a essa papo do e-mail, esquece, deleta, já que está falando do computador, deleta, e vamos voltar para o foco da questão. O foco da questão, meus irmãos, é o sentido que nós estamos dando. Não ri não, cara, que o negócio é sério. É o sentido que nós estamos dando à nossa condição de vida. Já que a gente iniciou o papo falando de carro, de abastecer e coisa e tal, a condução que nós damos para as nossas vidas. Aquela velha trajetória em que nos é dado o livre-arbítrio para caminharmos, para fazermos as opções devidas, junto com o livre-arbítrio, já atingindo o plano chamado nominal, somos dotados por Deus, pela sua misericórdia, porque somos criados à sua imagem e semelhança como filhos, da inteligência. Então, juntando a nossa inteligência com o poder do livre-arbítrio, constituímos as nossas vidas. A vida encarnatória de hoje e toda a pleiade de existências que já tivemos. Encarnados no plano espiritual, sofrendo pelos desatinos que cometemos, nos propondo a encarnarmos com mais solidez e segurança, encarnando, fazendo as mesmas bobagens, enfim, chegando ao posto aqui, agora, a situação que nós nos encontramos. O que o mundo tenta infiltrar nas nossas vidas, na condução que nós damos a ela, para que nos desviemos do verdadeiro foco, que é Jesus. Caminhamos com as nossas pernas, conduzidos pelo nosso senso de direção, mas sabendo que existe um condutor. Só que o diabo do livre-arbítrio, só falando assim, ele por muitas vezes nos deturpa a ideia, fazendo com que nós achemos que somos mais realistas que ele. O poder da opção, haja visto como anda a nossa vida politicamente correta dentro de um país como esse, a opção, o voto, coisa e tal. O poder da opção faz que nós façamos escolhas equivocadas quase que constantemente. A escolha do ciclo social, a escolha do objetivo profissional, a escolha... Repare, tudo sempre ligado à escolha do mundo. Quando na grande realidade perdemos a hegemonia com a escolha do espiritual. Porque o espiritual, por mais enraizados na matéria que sejamos, haja vista a encarnação, é ele a base que nos constitui, que faz com que estejamos aqui para buscarmos nos melhorar. E fatal é a escolha do ser humano quando encarnado e o mundo começa a lhe oprimir, oferecendo meios de você, dentro dele, galgar uma escala evolutiva e se projetar como alguém bem-sucedido, fazendo com que, nesse sucesso adquirido, venhamos a esquecer o respaldo que tivemos para, nesse mundo, fazermos valer tudo isso que está acontecendo conosco. Eu faço uma comparação. Imagina aquele menininho pequenininho, e aí chega o tio, o padrinho, enfim, quem seja, com o pai, melhor assim, com a caixa, com um carrinho desse tamanho. Né? A idade presente, o brinquedo para a criança. A criança pega o carrinho, joga para trás e vai se divertir com a caixa. Esquecendo que o objetivo daquele que deu era fazer com que aquele presente lhe trouxesse um sentido de alegria, de brincadeira, enfim. É assim que Deus faz conosco. Ele nos oferta a encarnação, Ele nos oferta, dentro das encarnações, os meios propícios para nos reencontrarmos como pessoas humanas, seus filhos,
Só que nós jogamos a encarnação e os meios fora. E vamos nos divertir com a caixa, que é um mundo que é muito mais salutar. E damos as costas para o titio, para o papai que deu presente, assim como damos para Deus. Esquecendo que o doador da vida, ele pode, da mesma forma que deu, tirar. E ele tira. Não por maldade. Não por pirraça, como castigo, mas como educação. Porque a encarnação é um meio reeducador para cada um de nós que se encontra, para repararmos, não os nossos desatinos, mas para repararmos a nós mesmos. Porque os erros cometidos já foram cometidos. É como você pegar um ventilador, um travesseiro de pena de ganso, é isso? Ligar um turbão desse e soltar tudo. Vocês vão conseguir pegar as penas todas de volta e colocar dentro da forma? Não. Esses são os erros que nós cometemos. Já foram feitos. O que resta para cada um de nós é não fazermos a mesma coisa. Por isso a oportunidade que Deus nos dá de nós nos repararmos. Passarmos por situações semelhantes para dentro da proposta do Espírito e, consequentemente, como experiência pelo que ele sofreu, não cair de novo na mesma esparrela. E, meus irmãos, nunca na história do mundo tivemos tantas religiões, tantas facções, tantas ideologias filorreligiosas movimentando a cada um de nós a nos agregarmos a uma delas. Aquela que fatalmente, como disse o malandrinho, encaixa no nosso pé, que nem a Cinderela. Antes que dê. Nossa, da meia-noite, não é a Cinderela da meia-noite? É a Cinderela que vira abóbora? É a carruagem, está vendo como eu estou ligado? É verdade. Cabendo no pé da gente. E aí nós nos adequamos nesses movimentos religiosos. E dentro dessa adequação nós procuramos, dentro do movimento religioso, o sentido dele. Qual o sentido? O que fazemos num templo umbandista? O que fazemos dentro do centro agora? O que fazem nossos irmãos ali do outro lado da rua, dentro da igreja deles? O que fazem os outros dentro da igreja católica numa missa nesse instante? Ou numa mesa kardecista? O correto seria, dentro da palavra religião, cada um se religando a Deus. Dentro da proposta, do projeto daquela especificada religião. Mas quantos de nós traz para esses movimentos, para essas agremiações, uma sacola cheia, não das suas dores e mazelas, mas das suas carências que se encontram lá fora, para que sejam jogadas no colo dos seus dirigentes, cada um dentro da sua, para que seja resolvido, para que encontre ali a resolução de tudo isso e saiam pelas mesmas portas que entraram, com as suas vidas ganhas, plenas, sem ter lascado uma gota sequer de suor, para que a chamada reforma íntima, como Kardec explica, venha a acontecer. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Jesus é responsável por todos nós. Ele falou que nenhuma ovelha ia se perder. Mas ele respeita o livre-arbítrio dessas ovelhas. Ele está de olho. Ele percebe, vai passar. Ele percebe a todos. Não perde de vista. Mas ao mesmo tempo, ele tem plena noção de que se ela não quer caminhar com ele naquele momento, ele vai deixar. Porque tem que ser pela sua iniciativa, tem que ser pelo seu sentimento, tem que ser, e não é o sentimento, Jesus é maneiro, eu vou caminhar com ele, não. Pela sua necessidade de sair da lama que se encontra, como o filho pródigo, sair do chiqueiro, onde se alimentava das bolotas. Então ele espera o nosso despertamento. O nosso despertamento se dá aqui agora, nesse instante, onde cada um de nós mexe os seus neurônios ligados a Deus, para que o seu coração venha a arder com essa mesma ligação e que proporcione uma mudança de vida. Mas a minha vida já é boa, então é sinal de que precisa mudar, porque acomodou.
tem que buscar sempre melhorar. Sempre. Porque a evolução, como dizem os bons espíritos, ela não tem fim. Ela é infinda. Deus não tem início, não tem meio, não tem fim. Deus é Deus. E nos conclama a buscarmos. Então essa busca, que se projeta no nome de evolução, ela vai existir sempre. Sempre. Hoje, meus irmãos, estamos desse jeito. Amanhã, pelos nossos esforços, podemos e devemos estar melhor. Consequentemente, isso é evolução. Ramatiz diz que a evolução não dá saltos. Tirando o sapo, né, ela não dá saltos. Por quê? Nada é de uma hora para outra. Mas é paulatino no correr da sua vida. Num piscar de olhos. Num sorriso que você esboça para alguém. Numa atitude que você tem com o outro. Numa noite que se passa para o dia. A depender sempre da nossa iniciativa. Do nosso querer. Não vamos encontrar nos bons espíritos, não vamos encontrar nos dirigentes religiosos das seguidas facções a resolução das nossas vidas como um prato feito na hora do almoço. Não vamos. Somos nós que vamos fazer a comida. Somos nós que vamos preparar o prato, somos nós que vamos comer. Eles nos ensinam, nos dão cardápio, nos dão a receita. Mas quem cai para dentro do prato somos nós. É o nosso interesse em sair do ostracismo, o nosso interesse em sair da chamada acomodação, achando que já se basta. Nenhum de nós que está aqui, meus irmãos, se basta sem Deus. Nenhum de nós aqui encontra uma referência no mundo sem que essa não seja Deus. Mesmo que queira travestir Deus de alguma coisa, mesmo que queira macular a palavra de Deus, a figura de Deus, de alguma coisa, a referência vai ser sempre Ele. Porque se buscarmos nas diversas coisas que o mundo oferece a resolução das nossas vidas, a chave do sucesso ou qualquer outra coisa parecida que seja ligada à matéria, nós vamos encontrar. Mas vamos encontrar também o que nos encontrou atrás da ordem. Nós vamos encontrar dor e sofrimento. Nós vamos encontrar decepção. Decepção, desilusão, dor, sofrimento é uma coisa que cada um de nós que está aqui já tem um container cheio. Ah, não, tirando o charazinho ali, não, mas tem, é um espírito velho. Aqui hoje é uma criança, mas amanhã e atrás. Então todos nós temos as nossas experiências, temos a nossa bagagem, que faz com que nos tornemos já abastecidos de sofrimento, fazendo com que esse sofrimento traga a nós a reeducação que Deus nos oferece através da reencarnação. E essa reeducação se dá em quando você está aqui, nesse momento, saiba fazer a escolha certa. Existe o joio e existe o trigo. O que eu vou escolher? Eu vou escolher o caminho do esforço, mas que esse esforço vai me transformar numa pessoa melhor? Ou eu vou escolher a facilidade no mundo, onde Ele vai me dar tudo que eu preciso, para que eu permaneça nele, para que eu me enraize nele, e quando Ele precisar, Ele vai e me engole. Quantas e quantas pessoas, Jesus ele fala que vale o homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a si próprio. Ganhar o mundo inteiro, nessas horas, quando a gente passa por esse trecho do Evangelho, a gente pode pensar naquela pessoa que largou tudo para ser bem sucedido profissionalmente, por exemplo. Né? Em que a esposa ou o marido, seja quem for, não, você vive no trabalho, mas é o conforto que você tem, eu te proporciono tudo, é só apertar botões, né? Não ver os filhos crescer, mas a gente não é só isso não. Normalmente se panfleteia essa imagem. Mas as escolhas e o enriquecimento junto ao mundo também se dá através de valores, se dá através de posturas, muitas vezes mínimas, que só se percebe nas entrelinhas. Né? Kardec, dentro do Livro dos Espíritos, ele fala dos pseudo-sábios, dos espíritos pseudo-sábios. Nós, quando permitimos que o mundo entre pelas frestas nas nossas vidas, nós nos tornamos pseudo-sábios.
almejando a sabedoria do mundo, a vivência no mundo, e nos enriquecendo com ela. Nossas palavras, elas podem sair bonitas, podem sair floreadas, mas elas nunca terão um conteúdo de libertação e elevação, conduzindo cada pensamento e coração a Deus. Porque o mundo me constituiu assim. A escolha pelo mundo fez com que eu me tornasse um homem ruim, uma casca. Mas uma casca bonita, uma casca que leva nada às pessoas, mas que tem uma estrutura, né? Que tem um verniz social. Consequentemente, aqueles que se agregam se tornam dessa maneira. E é o que nós vimos aí pelo mundo. Pessoas extremamente falidas, mas cuja fachada é um verdadeiro outdoor cheio de neon. Mas vai perguntar, como está você? Eu estou bem, ontem eu comprei um carro, não sei o quê. Eu preciso aqui. Não, eu fui numa balada, vi um show fantástico. Não, você viu a nova música que está tocando na rádio? Comprei. Não, baixei o CD, Não, perguntei como está você. Não o que você tem feito. Não quem você encontrou, não o autógrafo que você pegou, nada disso. Como está você? E aí entra Jesus. O que vale ganhar tudo isso, se atualizar, se globalizar, se você perde o seu foco, a noção da sua origem, o seu fio condutor com Deus. Vale um vale de lágrimas, vale sofrimento, vale vida falida e passada, porque os anos passam, já Maria bate a porta, ele sua foice, te leva de volta lá para o aconchego da morte. E o que foi feito da vida? Nada. Daqui a um mês já estão rindo, o coveiro, se você tem um dentinho de ouro, já está arrancando ele. É porque tem essa máfia. E você já se tornou uma figura esquecida. Salvo quando alguém lembra de alguma coisa engraçada ou ridículo que você passou. Isso quando na missa do corpo presente, eu fui no enterro uma vez. Faz tempo. Era a voz de um amigo. Enterro e casamento é onde você encontra aquelas pessoas que você não vê há décadas. E no enterro tem sempre um miserável que é um exímio contador de piadas. Vocês já perceberam isso? Já, deixem de ser falsos. É que vocês ultimamente não têm enterro de ninguém, né? Ninguém tem morrido, é verdade. O mundo está proliferando, só nasce e ninguém morre. E aí nisso você está lá, coisa e tal, papapá, e aí minhas condolências, aquele papo, minhas prosperas, coisa e tal, e aí você aparece aquele amigo, ih, cara, como é que você fez? Nisso já está saindo dentro da capelinha, né? Já está indo aquela parte de fora. Aí nisso já chega outro. Outro fala assim, pô, o Fluminense foi pro saco. Aí você viu o jogo ontem, aí falando nisso, aí começa a contar uma piada. Aí você começa a conversar, começa a falar uma coisa, Aí nesse dia do enterro a gente está conversando, coisa e tal. Quando eu olhei para a capela, estava vazio. O cortejo já tinha saído, já tinha enterrado a velha e tudo. Para vocês verem. Né? É verdade, não tinha mais ninguém. Depois, para contar para o rapaz e dizer, rapaz, eu perdi o enterro da sua avó. Só vendo não vale a pena ver de novo. No vídeo show passa. Mas não tinha como. E aí o que acontece? Isso serve para cada um de nós. Que amanhã vão chorar no teu buraco. Mas um mês depois, já estão rindo e fazendo piada de você. Um mês depois, já estão rindo. Isso é o mundo que te suga. Você crente que é o tal, né? Crente que é o tal. Estou abafando. Vai ficar abafado, 7 palmos de terra por cima. Os bichinhos te comendo pelos cantos todos. Fedendo. Somos nós. Quando permitimos que o mundo venha e nos abasteça com a sua glória. E aí que jeito dá? Não tem jeito. Ainda tem gente que manda fazer aqueles cartõezinhos. Já viu aquele cartãozinho pessoal com a carinha do defunto? Vocês já viram isso? Já, isso é antigo, né? Lembrança da minha avó. Parece que a porcaria está imantada, né? Atrai. Aí tu vê.
Isso é um mundo, gente. Isso é um mundo. Que a lembrança dessa pessoa seja ligada a Jesus. Jesus, abençoa essa irmã, conduz ela aos braços de Deus. E olha por mim, porque daqui a pouco sou eu. Qualquer momento. Né? Ninguém está ali que estão escorregando essa escada aqui, olha para ela. Ninguém está ali. É verdade, é verdade. Tem gente que vai dar uma risada, mas depois vai botar em pé. Vai ajudar a levantar. Cuidado aí você que está na beira. Mas isso é o mundo, gente. E nós estamos no mundo. Mas Jesus ensina a não pertencermos a ele. Porque ele é ladino. Ele nos espreita. Ele vem pelas frestas, pelas entrelinhas. E nos tira do prumo, nos tira da realidade. Nos fascina de tamanha forma que hoje, conforme diz Tiago na sua carta, nós bendizemos o Senhor com a nossa boca, a nossa palavra, a nossa língua. Virou a esquina, essa mesma língua já virou o chicote do rabo, já bifurcou e já está metendo um pau. Até nele. Em tudo que se tem direito. Somos nós, quando permitimos que o mundo venha e nos enrede. E aí Jesus chega, o que adianta vocês ganharem o mundo inteiro se venha se perder? O que ele pode fazer? Tudo. Mas ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Ele vai respeitar nós olharmos e falar: Senhor, me tira dessa vida. Senhor, me cura. Tiro, curo, vem comigo. Ah, me pega. Não, vem comigo. Pega a sua cruz, renuncia a si mesmo, porque você está corroído. Você está infectado pelo mundo e venha comigo. Aí, meus irmãos, nós continuamos a viver nesse orbe, mas não somos mais maculados por ele. Tudo que se vê nesse mundo vai chocar os nossos olhos, vai mexer com os nossos corações, mas não vai deixar com que a nossa perseverança, o nosso desejo de crescer e se libertar, seja maculado. Para a gente falar da placa, como toda quinta-feira, conhecereis a verdade, ela vai libertar cada um de nós. Que verdade é essa? Primeiro, antes de tudo, a verdade absoluta que é Deus. Segundo, a nossa, ligada a Ele. Consequentemente, uma coisa só. Sem vermos isso dentro de nós, sem essa consciência, continuaremos arraigados no sofrimento. Continuaremos aprisionados nas ilusões. E cada vez mais distantes do que podemos chamar de graça. A graça de Deus. A graça de sermos felizes porque somos filhos de Deus. De contemplar um dia quando acordamos, de darmos boa noite quando vamos dormir, porque a graça de Deus me proporcionou isso. Mas precisamos, não adianta alguém falando, precisamos nos conscientizar disso. Precisamos acreditar nas nossas entranhas espirituais que isso realmente existe. Não é o fato de sentarmos nesses bancos confortáveis, ou de estarmos em pé aqui, ou lá do outro lado, no ar-condicionado lá do bispo, enfim. Como diz o Evangelho, batermos no peito, Senhor, Senhor, se dentro de nós não existe um mínimo de esforço para sairmos da acomodação, do estado prostrático que nos encontramos. Olharmos no espelho hoje e amanhã vermos a mesma pessoa. E não é o reflexo do espelho. É aquele que está por trás daquela figura, aquela fachada que apareceu. Não pode ser a mesma pessoa. Ramatiz diz que ninguém passa por Jesus e passa o mesmo. Por isso que nós fugimos dele. Para que ele, a sua presença, o seu olhar, não nos desnude e a vergonha não se estampe. E nós venhamos a fugir, covardes, como tantos foram. Essa é a nossa realidade. A nossa realidade no mundo e a realidade em Deus. É a questão de escolha. A realidade no mundo, gozo presente. Também rápido, e nem coelho. A verdade em Deus, alegria interior, paz. Terá alegria, mas com paz interior. Com alegria. Alegria é diferente de felicidade, porque felicidade nenhum de nós conhece. Nenhum de nós conhece.
mas temos o prazer da alegria. Alegria em Deus. Alegria de saber que não estamos sozinhos, que nas agruras da vida existe alguém que vai nos colocar de pé para fazer com que nós andemos para frente, para encontrarmos paz. E esse é o Guia Jesus. Mais ninguém. Não existe outro nome, outra pessoa. Somente Ele. E a ação dele sobre nós, meus irmãos, se reflete como no dia de hoje. Por exemplo, os irmãos que vêm por passe. Jesus está agindo através da sua vontade, através do seu magnetismo, do seu amor, da sua misericórdia, que vem de uma ordem crescente, até chegar nas mãos de um médium encarnado, que passando pelo seu campo espiritual seja jorrada aquela energia profícua, fazendo com que cada um de nós venha se sentir melhor após um passe. Ou aqueles que vêm para o tratamento, onde irmãos espirituais ligados, fazendo um intercâmbio com o mais alto, chegam aqui junto de nós, convocados por Jesus, agremiando um corpo mediúnico para proporcionar o que chamamos de tratamento espiritual, que nada mais é que misericórdia, fazendo que sejamos higienizados das diversas viroses do mundo, mentais, psíquicas, para que possamos transpor essa portinha aqui, o portão lá, encontrarmos o mundo limpos. Mas aqui dentro, o trabalho é nosso. A faxina interior, quem executa somos nós. É o nosso querer, é a nossa vontade. Não existe a violação dessa individualidade, que não seja pela nossa aceitação. Por isso que a gente fala sempre, quando vocês entram, né, o plano espiritual está aqui, à nossa disposição. Está aqui para eles, está aqui para eles, está aqui para vocês, está aqui para mim, para os irmãos nas escadas, para quem está lá embaixo. Mas nós também precisamos estar à disposição desse plano espiritual. O que é isso? É o meu querer. É a minha fé. É a minha razão de estar aqui. A minha razão de estar aqui é que Jesus mude a minha vida. Através do nome que quisermos dar. Através da religião que nosso pé calça. Mas que seja sempre Jesus a mudar as nossas vidas. Com a nossa aceitação. Porque Ele não vai violar. Se nós não dissermos sim, Ele vai esperar. E tem muitas outras ovelhas para cuidar sem perder a gente de vista. Mas vai estar sempre esperando o nosso sim. Que ele possa acontecer ao transpor, se já não, ao transpor, né? A mureta. Senhor, estou aqui. Que a sua energia possa me abastecer. Que os seus trabalhadores me limpem enquanto eu faço a minha faxina interior. E aí junta tudo, da beleza, da alegria e da paz. Eu saio fortalecido, lá para fora, enfrentando o mundo. Enfrentando aqueles que estão ao meu lado e falam assim, puxa vida, você sai desse centro, né? Sábado, vai tomar cumba, quinta-feira, vai, né? Vou com alegria e paz, porque é ali que eu encontro Jesus. Não o que você está me falando. Porque o que você está me falando, você está me arrastando para o mundo. Não é isso que eu quero. É assim que a vida é. O mundo físico e o mundo espiritual. O físico é a oferta do espiritual. Só que nós achamos que o físico é nosso, o espiritual é a obrigação dele nos fazer bem felizes. Não? O dever é nosso. Todinho nosso. Porque existe a escolha, existe o livre-arbítrio. Existe a vontade de ser feliz ou aquela de chafurdar na lama. Sempre a gosto do freguês. E despertou ou não. Mas vai ter sempre que fazer uma opção. Porque como diz a historinha tão falada aqui, o muro já pertence às sombras. Cabe a cada um de nós, ou descer ou cair lá para casa. Meus irmãos, que o tratamento de hoje seja mais um tijolinho, que seja o fortalecimento da ponte que nos leva a Deus, que seja ao abastecimento da fé, a estrutura do reino, enfim, a renovação íntima com o Pai, que tanto buscamos. E muitas vezes
no correr das nossas vidas aí fora, o relógio que passa, a tribulação do mundo, tenta fazer com que nos esqueçamos disso. Ok? Graças a Deus.